Você conhece o caso das duas irmãs que perderam a vida dentro de casa? Esse foi o caso mais conhecido como o caso das irmãs Yoshifusa. Se você gosta de histórias de casos criminais, mistérios e desaparecimentos, se inscreva já no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui. E se possível, também se inscreva no nosso Instagram, porque eu sempre dou uma passadinha para avisar lá quando tem vídeo novo. Recado dado, agora vamos ao caso. No ano de 2011, as duas irmãs, Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos, viviam com seus pais, que se chamavam Rita e Nelson, no bairro de Vila Oliveira, uma área nobre de Mogi das Cruzes. A família era muito unida. Renata queria ser juíza e Roberta ainda não sabia qual profissão queria seguir. A família tinha planos de mudar de casa. A Renata, a mais velha, a filha de 21 anos, era estudante de direito. E eles queriam uma casa com uma garagem maior, para que Renata pudesse ter o seu carro também. E dias antes do caso, eles decidiram começar a procurar uma nova casa para morar. Antônio Carlos Rodrigues Silva tinha 30 anos e trabalhava como pintor, e era conhecido na região como Tartaruga. O Nelson, o pai das meninas, costumava chamar Antônio Carlos pelo apelido de Júnior, mas as outras pessoas o chamavam como Tartaruga. Bom, como ele era conhecido como Tartaruga, eu vou me referir a ele pelo apelido em que as pessoas já conheciam ele por esse nome. Como a casa em que Nelson e sua família moravam precisava de alguns reparos, o Nelson ligou para o Tartaruga e pediu para que ele fizesse alguns reparos na residência. Como ele conhecia há anos o Tartaruga, ele sempre o chamava para realizar esse tipo de serviço quando necessário, e dessa vez não foi diferente. No dia 11 de novembro de 2011, Nelson acordou cedo e a imobiliária lhe ligou dizendo que haviam algumas pessoas interessadas na casa dele e também sugeriu que ele fosse conhecer uma outra casa que se adequava ao que ele procurava. Ele marcou então para ir até a imobiliária por volta das 18h30 daquele mesmo dia. Minutos depois, Nelson ligou para o Tartaruga e combinou para que ele fosse até a sua residência realizar aqueles reparos que Nelson acreditava que eram necessários. Um pouco mais tarde, a Rita, esposa do Nelson e mãe das meninas, encontrou com o Nelson na imobiliária para ver aquele novo imóvel e negociar a venda da casa em que a família vivia. Mas antes de sair de casa, a Rita pediu ao Tartaruga para ficar com as meninas, que depois ela e o esposo, ao chegarem em casa, o levariam de carona até a sua faculdade à noite. Na verdade, a família gostava tanto do Tartaruga e tinha uma amizade tão grande com ele, que é dito que o Nelson até ajudava financeiramente o Tartaruga a custear sua faculdade de engenharia civil. Algum tempo depois, Nelson liga para casa e quem atende é a sua filha, a Renata, confirmando ao pai que a mãe acabou de sair e até então tudo estava muito bem na casa. Mal sabia Nelson que aquele dia 11 de novembro de 2011 seria o último dia em que ele veria suas filhas com vida. O casal permaneceu na imobiliária por 40 ou 50 minutos no máximo. E como estavam em 2 carros, a Rita, esposa do Nelson, parou para abastecer.
e eles seguiam na frente para casa. O pai das meninas, assim que chegou em casa, ao parar o carro da garagem, viu o Tartaruga sentado nos degraus que levavam até a entrada da sala. Ele estava cheio de sangue, e a primeira coisa que Nelson pensou foi que ele tinha saído de casa por algum motivo e acabou sendo atropelado ou sofreu algum tipo de acidente. Nelson diz que o Tartaruga estava com o telefone na mão e parecia falar com a polícia. Nelson afirma: ele ainda me deu o telefone e pediu para eu falar o número da casa para outra pessoa. Eu falei e eles desligaram. Nelson em seguida quis saber do Tartaruga o que havia acontecido. Ele estava quieto e só disse o seguinte: vai ver as meninas. O Nelson achou tudo muito estranho, porque ele tinha muito sangue, mas não estava ferido. Não tinha ferimentos visíveis no seu corpo. Mas na hora ele não se atentou. Entrou na casa e infelizmente encontrou as duas filhas já sem vida. Para quem quiser saber mais detalhes de como estavam as meninas, eu vou deixar escrito todos esses detalhes no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então, quando acabar o vídeo, vocês leiam o comentário com as descrições para quem quiser saber um pouco mais. Quando Nelson encontrou as filhas, ele ficou desesperado e começou a gritar. Comecei a gritar, eu gritava e pedia para Renata falar comigo. Dizia: Renata, fala comigo, pelo amor de Deus. Um vizinho me disse que eu gritava tanto que as casas tremiam. Ele chegou logo depois. Se ele não chegasse, tenho certeza que o Tartaruga teria me matado também. Suas filhas perderam suas vidas ainda dentro da própria casa naquela mesma noite. E infelizmente foi o próprio pai das meninas, Nelson Yoshifusa, quem as encontrou sem vida na cozinha da própria casa. O delegado era amigo do Nelson, e em suas palavras ele disse: ele me ligou desesperado assim que chegou em casa. Foi uma ligação rápida, no máximo 2 minutos. A única coisa que falava era que as filhas tinham sido assassinadas. Fui correndo para lá e quando cheguei vi aquela cena chocante. Tartaruga deu uma primeira versão, a de que a casa havia sido invadida por 3 homens. Ele mostrou cortes no corpo para provar a luta corporal com os criminosos. A tese, no entanto, foi descartada pela polícia e Tartaruga foi preso rapidamente. No dia seguinte, Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, de 30 anos, o Tartaruga, confessou o crime para a polícia. Ele demonstrou ser uma pessoa fria e em nenhum momento pareceu arrependido. As 2 irmãs foram enterradas na tarde de sábado no cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes. Os pais das vítimas não acompanharam a cerimônia, porque foram internados em estado de choque. No dia do julgamento, uma fila se formou na frente do Fórum de Mogi das Cruzes, de pessoas interessadas em assistir ao julgamento. Familiares das vítimas seguravam faixas pedindo por justiça. A sessão do júri teve duração de cerca de 8 horas. A primeira testemunha foi o delegado. O delegado responsável pelas investigações foi interrogado e contou que conversou com o acusado no dia seguinte ao crime, que diante dos indícios, Tartaruga confessou os homicídios, mas negou qualquer tipo de agressão sexual. O delegado ainda disse que ele não dizia a motivação do crime. Em seu depoimento, ele afirmou: pela investigação, a polícia concluiu que a Renata foi a primeira vítima.
A Roberta estava no andar de cima da casa jogando videogame, com fone com um volume alto. Quando a polícia entrou na casa, o jogo estava pausado e percebemos o volume quando demos play no jogo. Mas assim que ela desceu na cozinha, ela também foi atacada por tartaruga. As meninas foram encontradas com poucas roupas. A Roberta estava no chão e a Renata em cima da mesa da cozinha. O delegado disse ainda que as provas de violência nas vítimas é que ambas tinham lesão na área genital. E há mais de 12 anos, na delegacia de homicídios, foram poucas as vezes em que ele viu casos com tanta voracidade. A segunda testemunha foi o Nelson, pai das meninas. Liguei para o Júnior e combinei que ele iria lá em casa naquele dia. Nós conhecíamos ele há anos e sempre o chamávamos para esses reparos e pinturas na casa. Minha esposa disse para o Júnior ficar com as meninas, que depois nós levaríamos ele para a faculdade à noite. Ainda liguei lá em casa quando cheguei da imobiliária. A Renata atendeu e disse que a mãe tinha acabado de sair. A terceira testemunha foi um médico legista, Zeno Marrone. Ele destacou que as lesões só ocorrem em vida e que durante os exames não foi possível dizer se houve ou não conjunção carnal. No entanto, o médico afirmou que houve ato libidinoso. Diante do júri, a princípio, o tartaruga confessou tudo, mas disse que algumas coisas faladas pelas testemunhas não faziam sentido. E em sua versão, ele disse que no dia do crime, estava conversando com a Renata na sala, quando começou a passar mal. Ele disse: "Fui à cozinha e tomei meio copo de água, e depois tive um apagão." Ainda ele conta que na época não se lembrou do que havia ocorrido. A única lembrança foi de ter acordado ferido no hospital. Após essa declaração, o tartaruga mudou totalmente a sua versão, dizendo que já havia se lembrado sim o que realmente aconteceu, e começou a contar o que aconteceu naquele dia com detalhes. Após tomar água, eu peguei um castiçal na mão esquerda e uma faca na direita. Fui 3 vezes em direção a Renata, que estava no sofá da sala, mas voltei. Ela não percebeu. Na 4ª vez, a ataquei com golpes. Ela não teve reação e caiu. Logo depois, a Roberta apareceu na escada e eu também dei um golpe nela. Depois, coloquei a Renata sobre a mesa e a Roberta ficou no chão da cozinha. Com uma faca, rasguei o vestido da Roberta e a deixei nua, mas não fiz nada. Depois liguei para a polícia. Após essa declaração, ele também confessou que acabou desferindo facadas em seu próprio corpo. Tartaruga foi condenado a 57 anos de prisão pelo que fez com as irmãs Renata e Roberta Yoshifusa, por homicídio triplamente qualificado. Para o empresário Sérgio Yoshifusa, que é o tio das meninas, o dia do julgamento foi exatamente como a família esperava. Todos queriam que fosse feita justiça pelas meninas. E o Sérgio, o tio das meninas, ainda declarou que a família esperava que ele recebesse a prisão perpétua ou que não tivesse nenhum benefício. Pois desses 57 anos, a família disse que sabe que ele ainda terá algum benefício. Nelson ainda afirmou que, se o vizinho não tivesse chegado ao se assustar com os meus gritos quando encontrei as meninas, é provável que o Júnior tivesse me matado também. Após o crime, o casal Rita e Nelson saíram da cidade por recomendação médica e foram morar no Nordeste. 2 anos e 8 meses após o crime, o casal retorna a Mogi das Cruzes. Mais tarde, em uma entrevista, eles disseram que as pessoas costumam dizer que o tempo costuma sarar as feridas, mas não foi o caso deles. E vocês, o que acharam desse caso de hoje?
Deixem a opinião de vocês nos comentários. E se vocês tiverem novos casos para sugerir, escrevam também. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gostam de casos criminais. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.